Vamos dar um passeio? Vamos? Quer passear pela Bíblia? Você lê a Bíblia? Eu tô lendo a Bíblia toda. Deus colocou no meu coração ler toda a Bíblia, um livro de cada vez, um capítulo por dia. Nós estamos lendo a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo foi em Éfeso, ficou 3 anos, pregou para gentios, judeu, criou uma igreja. Timóteo estava com ele deixou o Timóteo lá. Agora Paulo está indo para Roma e está deixando instruções, para Timóteo. O que estava acontecendo na igreja? As mesmas coisas que eu vejo acontecer nos dias de hoje. E passeando pela Bíblia, Deus colocou para que eu pudesse mostrar, um pouco do passo a passo. No capítulo 4, Caim mata Abel. E antes de acontecer esse assassinato, Deus deu alguns conselhos, fez perguntas para Caim, que ignorou completamente o que Deus estava falando. No verso 4 está escrito assim, Abel, por sua vez, capítulo 4, verso 4 de Gênesis. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Caim não respondeu. Caim ficou quieto, furioso. Deus fez outra pergunta. Por que se transformou o seu rosto? Aquele brilho, aquela alegria, diante da expectativa de Deus aceitar o que ele estava fazendo. E isso tem acontecido muito dentro da igreja. As pessoas estão fazendo as coisas achando que Deus vai aceitar a oferta e o culto que eles estão fazendo. E não é bem isso que acontece. E o Senhor fala assim, se você fizer o bem, não será aceito? A gente sabe, o Espírito fala dentro da gente o que é fazer o bem e o que não é fazer o bem. Ele fala, Deus não gosta disso, não faz isso. Intimamente ele fala, lá dentro ele fala. Aí, o que Caim fez? Caim ignorou todas as perguntas de Deus e Deus deu um conselho para ele, deu um alerta, um aviso. Falou para ele assim, mas se você não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por mais que você queira fazer aquilo, adulterar, roubar, transgredir, aquilo que o Espírito está incomodando você não quer dar ouvido para o Espírito, você quer fazer, mas você acaba fazendo, e ao invés de escolher o que Deus está falando, você escolhe aquilo que Deus não gosta. E veio o dilúvio. Deus ficou muito triste com isso e falou assim, farei desaparecer, no capítulo 6, no verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e os que se movem rente ao chão, as aves do céu, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A gente já falou sobre a questão do arrependimento, que é uma expressão idiomática da época. E Deus mandou o dilúvio. No capítulo 8, no capítulo 9, Deus preservou Noé e os seus filhos. E fez uma nova proposta, para eles. Uma proposta muito boa, deu um poder. Deus falou assim no capítulo 9, a aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Aí ele separou Abraão, e no capítulo 12 de Gênesis ele diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei.
farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E dali em diante a gente vê todo um passo a passo, né, na Bíblia, até que chega ao ponto que Jesus, o Deus homem, encarnou e viveu entre nós. E ele falou o seguinte no capítulo 24 de Mateus, no verso 11. Ele já tinha ensinado várias coisas e ele estava falando sobre o que aconteceria. Falou dos pastores, ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês, mestres da lei. Várias vezes ele falou sobre isso, e no verso 23, no capítulo 23. No 24 ele diz o seguinte, no verso 11: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Hoje eu vejo na internet o mundo todo tendo acesso ao evangelho de Deus. As igrejas foram fechadas, cristãos foram destruídos, inclusive na China, templos derrubados, mas a internet, você tem acesso à pregação, à palavra, ao evangelho de Deus. E Paulo, que estava em Éfeso e ficou 3 anos lá, no capítulo 20, esse Paulo que está escrevendo para Timóteo, que estava com ele lá em Éfeso, viu tudo que Paulo fez, acompanhou tudo. Paulo estava ensinando para ele como ele ia conduzir a igreja, e Paulo falou para ele assim, no capítulo 20, no verso 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei, Paulo falando, eu sei, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, Paulo está escrevendo para Timóteo, a gente está vendo o que ele tem dito. No primeiro capítulo ele falou que era necessário ter uma mente. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns desviaram, exatamente como Paulo tinha falado, né? E ele fala dos transgressores, dos insubordinados, dos ímpios, dos pecadores, dos profanos, dos irreverentes, fala daqueles que matam pai e mãe, que se eram homicídios. Ele fala da imoralidade, fala do homossexualismo, fala dos sequestradores, fala dos mentirosos, fala daqueles que juram falsamente. Ele está ensinando Timóteo. No capítulo 2, a gente viu que ele fala sobre acerca da adoração, como Deus deveria ser adorado, né? Cheguem ao conhecimento da verdade. Ele fala porque só há um Deus, um só mediador entre os homens. Porque aquele povo que foi convertido, ele era do mundo. Eles praticavam o ocultismo. Entendeu? Exatamente como hoje está acontecendo, ex-feiticeiros que estão, mãe de santo, pai de santo, que entraram para dentro da igreja. Não é verdade? Então, o que está acontecendo agora ali dentro da igreja? E Paulo está falando para Timóteo, olha, você vai conduzir a igreja desse jeito aqui. Instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores
e doutrinas de demônio. Quer ver uma doutrina de demônio? A gente viu lá que Deus deu todos os alimentos, não viu? Algumas pessoas estão dizendo que a salvação é através, sabe de quê? Do veganismo. Então, isso é doutrina de demônio. E dentro da igreja lá, e Paulo vai falar sobre isso aqui. Presta atenção. Doutrina, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento. Quantos padres que professaram o celibato, como é que haverá família se todos forem celibatários, por exemplo? Proibindo todo mundo de casar, ninguém mais casa, ninguém mais vai casar, não vai ter mais filho, não vai mais nascer ninguém, não vai ter mais família. Eles agora não estão querendo desconstruir as famílias, não tem projetos para fazer as piores atrocidades dentro da família. Pai casando com filha, filho com pai, mãe com nojeira dentro das igrejas. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e que conhecem a verdade. Come a sua carninha com ação de glória a Deus. Come os seus vegetais, come a sua carne, come os alimentos com ação de graças a Deus. E eles estão dizendo que o veganismo agora é que salva. Não é mais Jesus Cristo. Preste atenção. O casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelo que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas coisas, Timóteo, aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a verdade da fé, da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Por exemplo, a fábula de que a mulher é um homem. Eu sou homem, a mulher dizendo. Essa é uma fábula, isso é uma mentira. Que está dentro da igreja, que está formando igrejas. Casou uma pastora com uma de louvor e formaram uma igreja. E as pessoas estão indo para lá, o homem com homem formou uma igreja. E as pessoas estão indo para lá. E isso está causando um problema muito grande na sociedade, na igreja como um todo. Não é verdade? Aí as pessoas estão fugindo para as células. A gente vai checar lá. Preste atenção. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite a piedade. O que é a piedade? O exercício da piedade é amor e justiça. Esse é o exercício da piedade. A gente já leu sobre isso. Amor e justiça. Paulo falou sobre isso lá aos Romanos, né? Que também estava uma promiscuidade incrível dentro da igreja. Exercite a piedade, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida eterna. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai para o inferno. E isso vem acontecendo claramente. O povo judeu foi várias vezes escravizado pela desobediência. Exercício do amor com a justiça. A justiça de quem? Sua? Minha? Não. A justiça de Deus. Porque está declarado. Lê lá o capítulo 28 de Deuteronômio. Muito bem. Agora ele fala assim, ó. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Para ser salvo, você tem que crer. Crer e será salvo. Se você não crer e não obedecer, você vai para o inferno. Preste atenção que Paulo está falando muito explicitamente para Timóteo. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada.
Dedique-se à leitura pública da Escritura. O que eu estou fazendo? O que muitas pessoas estão fazendo? Estão lendo publicamente a Escritura. Está aí na internet, é público. É para todo mundo, é para quem quiser, é para o mundo todo. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação. O que significa exortar? Advertir, avisar, chamar atenção. Olha. Essa prática homossexual vai para o inferno. Está escrito na Bíblia. A pessoa não vai gostar, vai ficar melindrada. Você vai obedecer a Deus ou você vai obedecer ao homem? Não é verdade? Você tem que abandonar. Eu te amo, cara, eu quero te ajudar, eu quero te socorrer. Vem pra cá, sai daí, cara. Para de roubar, para de matar, para de adulterar, cara. Pô, você tem filho, você é casado. Para de mentir, você é casado, cara. Pra que você vai fazer isso? Beber. Como é que eu vou receber você na minha casa com a sua amante, cara? Sabendo que você é casado, que você tem filho? Mentiroso. Então ele está sendo muito claro e específico para Timóteo. Então você, cristão, que sabe que a pessoa é homossexual, que sai para passear, para jantar fora com ele e o marido, a mulher dele lá, preste atenção no que você está fazendo. Está bem claro aqui, ó. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino, não negligencie. O que é negligenciar? Negligenciar é você passar a mão por cima, fingir que não está vendo. É você não ter zelo pelas coisas de Deus. É você ser desleixado. Deixa para lá. Sabe o que Eli fez? Eli sabia que os filhos dele corrompiam no templo. E Eli não fez nada. Deixou para lá. Vai ler a história de Eli para ver o final que ele teve. Sabe o que Samuel fez? Samuel sabia que os filhos deles eram corruptos. Não é verdade? O povo pediu um rei porque não queria que os filhos de Samuel assumissem no lugar de Samuel. A exortação ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. A minha esposa vai trazer uma palavra de consolo, uma palavra doce, de amor, de misericórdia, porque eu sei que eu às vezes eu peso na palavra. A gente sempre fala isso, né? Seria minha palavra em primeiro lugar, pedir misericórdia a Deus, né? Porque eu me coloco também, né, nessa situação que nós devemos estar mais firmes buscando a santidade. O Senhor fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E muitas vezes a gente prega a palavra e primeiramente a gente é pregada para nós mesmos, né? Para si. E a gente olha para a nossa vida, a gente vê quantas coisas a gente precisa melhorar a cada dia, né? E isso às vezes desperta, muitas vezes desperta a gente melhorar, andar com Deus. E Ele, muitas vezes, Ele, pelo Espírito Santo, Ele ensina, sempre falando a mesma coisa: filhinho, toma cuidado, se afasta do mal, busca a santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, obedece, seja um filho obediente. Tenha um coração quebrantado, porque se não tiver um coração quebrantado, o que é ser quebrantado? Amoroso, disposto a obedecer, não vai nunca enxergar a obediência. Entendeu? Você precisa ser altivo, autossuficiente, arrogante, vai ser sempre tudo isso. Então Deus pede para ser humilde, para que a gente possa enxergar o quebrantamento, para que a gente possa enxergar a boa, agradável e perfeita vontade dele na nossa vida. Se não for assim, a gente não consegue se aproximar e ter intimidade com Deus.
E eu queria deixar aqui o versículo, eu ia deixar o 11, mas tem tanta coisa boa. Eu vou deixar o 9 do 4, do 1 Timóteo. Essa é uma afirmação fiel, digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Está vendo como é que é importante? O único Deus vivo é o Salvador de todos os homens. A palavra dele não mente. Deus não mente, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, ou velho, ou o que seja, mas seja um exemplo para que os fiéis na palavra, no procedimento do amor, na fé, na pureza, até a minha volta, a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com a imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas e dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso e atende bem pela sua própria vida. E para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. É a palavra do Senhor que fala, não sou eu, né, meu esposo. Então eu coloco aqui de todo o meu coração, a minha alma, e peço ao Senhor que possa te dar um coração de carne, quebrantado, amoroso, disposto a ouvir o Espírito Santo de Deus, para que eles possam te dar vida em abundância. É o único que salva, é o único que leva ao Pai. Não adianta você querer ir para outras doutrinas, outros deuses. Isso não existe, isso é falso, é demoníaco. Então não se afaste de Deus, se agarra. As promessas dele é verdadeira. Que você não se dispersa do rebanho, que a gente possa estar num só corpo, um orando pelo outro, uns mais fracos. Às vezes precisa da nossa oração. Nós que também falamos na palavra do Senhor, a gente que se coloca na brecha, nós precisamos de oração para que a gente possa ser sustentado. As células, que possa também ser orado pelos líderes da célula, porque precisa ser sustentado. Porque ele não deixa a gente em paz, ele fica ao redor o tempo todo para ver uma brecha poder entrar. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ungir e nos dar essa sabedoria que ele deu a Salomão. Salomão não pediu riqueza, não pediu nada, pediu sabedoria para lidar com o povo, para ser justo. É isso que ele pediu. E Deus alegrou o coração de Deus, Deus deu tudo a ele. É que Deus pede a gente, me obedeça. Ser um coração amoroso, disposto a se quebrantar, a me obedecer. É isso que eu quero. É isso que eu quero de vocês, meus filhinhos. Então eu me coloco aqui, aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, que possa levantar sua mão, fala: Senhor, entra na minha vida, faz morada na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, Pai. Não me deixe longe de Ti, não deixe eu disperso, Senhor. Que eu possa ter sabedoria do Teu Espírito, entendimento. Ah, Pai, me ajuda, tenha misericórdia, a palavra que eu comecei, misericórdia da minha vida. Assim eu te louvo, te agradeço, não perca a oportunidade, irmão, que um dia Deus alcançou a minha vida, vai alcançar de vocês também. É só vocês permitir, ele não entra, ele não é mal educado, ele entra com a tua permissão para fazer morada, ele poder te amar, dizer: meu filho, com tanto que com meu amor eu te comprazo, é você que eu quero. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja engrandecido o teu nome para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim fica no apelo, tá bom? Amém. Eu amo você, mas esse Deus ama muito mais. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, eu tenho um amigo
eu vou estender um pouquinho só para contar essa história. Eu tenho um amigo, o nome dele é Everaldo. Por que eu considero amigo? Porque o amigo, ele não passa a mão por cima da sua cabeça, né? Um amigo, ele te ajuda até quando você está indo preso. Não que eu tenha sido. Mas ele me ensinou, eu era aprendiz, estava aprendendo e ele estava responsável por me ensinar. E ele era um pouco mal visto pelas pessoas, porque ele era uma pessoa que ele não dava colher de chá para as coisas erradas. E ele falou para mim, eu estava num posto no trabalho da Petrobras, e aonde passavam várias pessoas, e essas pessoas tinham o mau hábito de tirar coisas da empresa e levar escondido nas suas mochilas. E quando ele estava lá, ele me ensinou o seguinte: se as pessoas olharem para você e achar que você é bonzinho, eles vão falar um pro outro, quem tá lá é aquele camarada lá é gente boa. E eles vão fazer isso nas tuas costas. E vai passar por você, vai dar tchauzinho, você é legal, passa aí, vai lá, passa aí. Mas se eu estiver aqui e eu pegar, eu boto ele na rua. E aquilo me chamou a atenção porque hoje em dia eu entendo. Porque quando eu falo sobre a questão de ir para o inferno, que Deus colocou no meu coração, serve para mim também. O primeiro a ser espancado sou eu. Porque se eu permitir não falar, não admoestar, não fazer isso que Paulo está falando para Timóteo, eu vou ser o primeiro a ser penalizado, punido. Entendeu? Então, quando as pessoas olham para mim, ela já sabe logo que eu não aceito adultério, não vai sair comigo com a tua amante, você não vai levar o seu namoradinho homem ou a sua namoradinha mulher para ir comigo. E se eu estiver no lugar, você chegar, você sabe que eu vou sair. Você está entendendo? Não é porque senão eu vou ser punido se eu aceitar aquilo ali. Não é porque eu não gosto de você. É porque eu não vou passar a mão por cima da sua cabecinha, porque está escrito na palavra que vai para o inferno. E você não vai me arrastar para o inferno. Foi um ensinamento, Everaldo, muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã nós vamos falar sobre as viúvas, sobre os líderes de célula. Abre o olho. Leia o capítulo 5, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tenha um bom dia, desculpa pela extensão do vídeo. E que Deus abençoe a todos nós, para que a gente possamos abrir os olhos. Olha para a igreja, olha o que está acontecendo nas igrejas. A permissão, o desleixo, a falta de diligência, a falta de exortação. Olha o que está acontecendo, tá bom? Ai, Deus me perdoe, misericórdia.